Eu recebi uma mensagem aqui agora, no meu Twitter. É muito gozado, cara, é muito engraçado. O cara me esculhambando ali, pô, você tem a oportunidade de entrar em rede nacional e defender nossos clubes e falar que torce para Atlético, pro Cruzeiro, isso todo dia. E não sei o que tem. Aí você vem falar que é corintiano. Que tá... Você acreditou mesmo que eu sou corintiano? Meu Deus do céu. E depois não sabe Aí outra coisa, não. tem um outro, eu não vou dar moral para os caras falar nome. Tem um outro ali dizendo que absurdo você falar que o Mineirão não é o mais bonito do Brasil. Mas não é, ué. E não é. Você não pode ter opinião, E não é. O Mineirão não é o estádio mais bonito, é o meu estádio, é o estádio que a gente gosta, é de Minas Gerais, é o maior de Minas, é ponto. Não pertence a Cruzeiro, não pertence à Atlético, é do governo. Ponto, com a Minas Arena, que divide a administração. Mas bonito é Itaquerão, não é? Mas não é bonito. Mas não é bonito. Aliás, se você me perguntar, beleza do estádio, eu não acho. Eu vou olhar lá pro Beira-Rio, você viu como é que ficou o novo Beira-Rio? Ficou muito bonito. Que lindo que ficou o Beira-Rio. Muito bonito. Essa arena, para quem viu o vídeo, aliás, está no YouTube já, o vídeo feito pela W Torre, né? A Arena Palestra, linda, não acabou ainda, mas estou dizendo assim, o produto final. Vocês já viram aquela lá de Manaus? Também. Nossa, rapaz, maravilhosa. Floresta, muito né? bacana. Mas não desmerece. Você não deve estar vendo jogo aberto todo dia. Né? Lá no Pantanal depois vai ficar pros boi, mas tudo bem. É bonita, isso aí não vão há dúvida, criar né? dentro da Lá Amazônia. no Amazonas vai ficar pros índios, mas são bonitas, é diferente agora. Você não tem que virar e falar que aqui é mais bonito por bairrismo e pra mentir. E da mesma forma, você foi irônico. Agora, estou triste, arrasado de você falar que a partir de segunda eu estou de férias, entendeu? Assim, fiquei chateado. Agora, eu como sou diferente de você, Cadu bem vestido, bom gosto. Obrigado. Olha que tom legal. Agora, você de floral delicioso e você de xadrez baranguzo. Tá lindo, Everton. Tá ótimo, viu? Tá lindo. Realmente. Ó, o Apesar dele falar que ama a Juveci tá Renata falando aqui que o minuto a minuto tá bombando. Então vamos jogar pra cima. Ô, Paulo Autuori, o repórter Ricardo Feira está trazendo informações sobre Paulo Autuori, que até que enfim vai chegar, será apresentado hoje. Tem gente falando que está vindo de carro, não adianta ir para o aeroporto fazer aglomeração não, viu, torcedor? Que ele vai chegar de carro. Então daqui a pouco, aliás, daqui a pouco vou mostrar. Eu só queria... Já está pronto aí? Vocês também estão brincando comigo, hein? Tem 6 falando no meu ouvido ao mesmo tempo. 6? O Juveci é que manda lá em cima. Mas tem 6 falando. É o Ronaldo Esper, o Cris. Então o Amaro Neto tá lá. Não, chama, tudo. não chama. Deixa eu ver então essa informação sobre a chegada do Paulo Autuori aí. Né? Diz que tem gente vindo do interior para acompanhar. Veja aí. Olá, amigos de Os Donos da Bola, um grande abraço a todos. Enfim, Paulo Autuori será apresentado como técnico do Atlético nesta quinta-feira. Autuori saiu hoje de manhã, bem cedinho, do Rio de Janeiro, de carro, e tem chegada prevista em Belo Horizonte no inicinho desta tarde. Ele se encontra com o presidente Alexandre Calil e depois os dois vão para a cidade do Galo. A apresentação oficial marcada para 5 horas da tarde. Aí sim, Paulo Autuori poderá falar dos planos do Galo para 2014. Ricardo Feller, para Os Donos da Bola. Muito bem, tá certo então. Tá aí, técnico Paulo Autuori chegando. Eu preciso ouvir o grande Cadu Doné. Chegada de Paulo Autuori, até que enfim o trabalho vai começar. Não é? Paulo Autuori vai chegar. E aí já vai chegar com essa informação de que o Marcos Rocha, né, que o Atlético tem recebido propostas por Marcos Rocha. Parece que realmente o Marcos Rocha deve deixar o Atlético. A vontade dele, o clube vai fazer dinheiro, é um jogador valorizado e já pode chegar com, entre aspas, esse problema, né, Cadu? Um abraço, Everton, um abraço a todos e tem que resolver, porque sem o Marcos Rocha há uma lacuna na lateral direita, passa a ser uma das prioridades do Galo. E eu gosto muito do Marcos Rocha, se ele continuasse, para mim deveria ser titular, é um dos melhores laterais do Brasil, se não o melhor, mas o clima ficou esquisito ali depois das declarações que ele deu ainda no Marrocos, deixando claro que quer deixar o Galo, quer ir para o exterior, quer alçar novos voos aí, então acho que é melhor ele sair mesmo, porque o clima ficou estranho. E sobre o Paulo Autuori, antes tarde do que nunca, né? A gente vem defendendo que ele já deveria ter chegado aqui para ir trabalhando, para ir olhando essas coisas, por exemplo, sabendo que determinado jogador vai sair, trazer uma reposição, mas vai chegar aí a tempo ainda de começar o seu trabalho. Não acho que o Paulo Autuori foi uma escolha tão ruim assim como todo mundo colocou. Não seria a minha primeira opção, nem a segunda, nem a terceira, mas também não é o fim do mundo, como muitos colocaram aí. Boa sorte para ele na chegada. Olha, e é sempre bom a gente destacar, Brasil, quando o Marcelo Oliveira, a gente já falou isso aqui 200 vezes, quando o Marcelo Oliveira foi contratado para ser o treinador do Cruzeiro, eu não mudo a minha opinião. Na época eu disse, olha, para mim, pelo momento que o Cruzeiro estava vivendo, não seria o melhor nome.
Aí o Marcelo Oliveira veio, foi campeão, fez um grande trabalho, tem um baita time na mão para uma temporada extremamente importante, como é esta temporada de 2014. Não quer dizer que quando a gente diz que o Paulo Autuori não seja um bom nome para o momento, que ele não possa chegar e arrebentar e ser campeão e mandar aquele chupa Júnior Brasil, né, Brasil? Vai mandar pra você. Você que tá detonando, que falou que não sei o que e tal, que é ultrapassado, que é velho ou não. Vou até fazer um elogio aqui ao Paulo Autuori. Preocupante é a gente não lembrar o nome do técnico do Botafogo. Você tenta lembrar e não lembra, que é um cara desconhecido. Você fala, quem é Eduardo, não é alguma Eduardo, coisa Eduardo. assim? A gente tenta lembrar e não consegue. Então, assim, preocupante é isso. O Paulo Autuori tem bagagem, tem currículo. A gente só espera que o seguinte, que ele não privilegie tanto o sistema defensivo, como é uma característica dele, que não mude aquilo que deu certo. Não, mas no peraí. Se é uma característica dele, o Atlético vem precisando disso, Brasil. Mas você não pode bem. abrir mão daquilo. O que eu entendo é o seguinte, você pode consertar, melhorar a marcação, e no Mundial isso ficou evidente pelo desempenho dos volantes, mas não abrir a essência. Porque o Atlético, e foi assim na Libertadores, tomava 2 gols, fazia 3-4. Sim. Que é aquela força ofensiva, aquele quarteto atleticano. Então você não pode abrir mão daquilo, que é o que o Atlético tem de melhor, que é o que deu certo, que é o que teve entrosamento, para agora forte a defesa. Não, você pode consertar. Corrigir, buscar aí volantes, por isso que o Elias também foi falado, é um cara que chega à frente, mas é um cara que também corre muito, mas nada impede que o Pierre e o Donizete voltem a jogar na bola, que os efetivou como um dos melhores volantes. E Marcos Rocha, ele querer sair, você pode virar e falar, o Marcos fica e tal, não é o problema, o cara quer, não é pelo que ele fez, aí é difícil. E o Vitor Ferraz, se esse menino de repente aparecer, é um menino que eu acredito. E me lembra o Marcos Rocha em alguns quesitos, por quê? Eu gosto muito do Vitor Ferraz, tá? Ele bate bem na bola, cobra falta, um cara ofensivo, tem deficiência de marcação, é exemplo do Rocha, mas é um cara que sabe chegar à frente. Você falou de menino, deixa eu mandar um abraço aqui pro menininho, lá em Divinópolis, narrador, Carlos Gomes, menininho, você lembra dele? Grande menininho. Menininho, Ricardo Garrafa, Christian Mascari e Alexandre Silva, da Rádio Sucesso aí de Divinópolis, estão montando uma baita equipe lá, para as transmissões dos jogos do Guarani, né? Como um cara, o Alexandre... E o Leston Júnior, nosso grande amigo. O Leston Júnior é o melhor treinador do Brasil, tô falando aqui, ué. Uma baita equipe que eles estão montando, como o Alexandre Silva, que é meu irmão, uma grande reserva moral do jornalismo esportivo, faz parte da equipe. Claro que eu tenho que lembrar aqui, registrar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe montada aí. Sucesso ao nosso bravo Bugre, nosso grande Guarani, que vai arrebentar esse ano. Outro abraço para outro cara que é de rádio, nosso irmão, Reinaldo, grande rei, para a Leninha, esposa dele, para o Xande, filho dele, família que eu amo, meus irmãos que estão ligados aqui nos Donos da Bola, o rei que é da Rádio Inconfidência, beijo para você. Lá em Capim Branco também, o grande, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. É o daqui, o Nilber, pô, que tomou a cadeirada lá no jogo do Arsenal. Galera ficou meio doido também, ficou meio doido com a cadeirada, o Nilber. Mas ganhou um dinheirinho. Mas ganhou dinheiro, filho. Não pagou a cerveja, mas... foi ter saído. Com quanto que ele saiu? 8 mil? Foi alguma coisa assim. 8 ou 14? 7, não, acho que foi algo... 8 mil, né? Assim, 7, 8 Olha, mil. Nilber, foi 4 mil, Juverci? Não foi mais. Eu não troco Daqui a 4 pouco mil. é mil. Eu não troco 4 mil por uma cadeirada no lombo, não. Ele tomou e gostou, saiu com 4 mil. Né? Mas bom, arrancou só a orelha. Ô, Dimara, e aí, Dimara, tudo bem? Tudo, e você, tudo bem? Quadrilha vai ser aonde? Eu e você, querido. Não, exatamente. Nós dois. E eles vão para outra quadrilha. Floral delicioso. Júnior Brasil, você também tá engraçadinho, hein? Ele Chega em Dimara, casa vamos corta o depois. Brasil pra mim, Eric, por favor. Dimara, vamos falar do Paulo Autuori. Daqui a pouco nós vamos trazer a situação do Lucas Cândido, ainda tem detalhes sobre o material esportivo, a nova fornecedora de material esportivo do Galo. Mas eu queria que especificamente você falasse da chegada do Paulo Autuori e se de ontem para hoje, Dimara, o seu telefone tocou para alguma informação importante sobre chegada de algum atleta no Galo. Não tocou, não. Mas você ligou para alguém? Senão que o dinheiro do Bernardo ainda não foi liberado, né? Porque isso só vai acontecer efetivamente depois disso. Você pode... Peraí, deixa eu te interromper. Não. Você pode nos dizer se as suas conversas com Eduardo Maluf por telefone, eu sei que elas têm sido frequentes, porque você quer saber, é um papel seu, você liga para o Guilherme Mendes, você liga para o Alexandre Matos, você liga para o Maluf, você liga para o Calil, liga para todo mundo. O Maluf tem dito que se esse dinheiro for liberado, o Atlético vai buscar um grande nome, ou aquela declaração dele de que não vem um grande nome, é o que você acredita?
Não, o Maluf não tem falado sobre essa questão de grande nome, não falou, até porque não faz muito parte do histórico dele. Ele falou que 2 ou 3 contratações até na segunda, como ele disse na coletiva, ele queria que o Paulo Autuori já chegasse com a apresentação do grupo principal e já com essas opções, mas obviamente ele sempre diz que a questão do dinheiro do Benares é fundamental para esses investimentos. Mas na questão específica, eu tenho uma curiosidade muito grande pela entrevista do Paulo Autuori hoje, porque obviamente o Paulo Autuori é muito bem informado, os seus assistentes, ele sabe os questionamentos que foram feitos a ele pelos últimos trabalhos, né? O questionamento que a imprensa vai fazer a ele hoje ele expor, que ele ainda não expôs, a forma de trabalhar dele no Atlético, o que ele pretende com esse Atlético, quais seriam aí as situações que ele já colocou para a diretoria. Então, eu acho que a grande curiosidade hoje é por essa entrevista do Paulo Autuori. Nessa questão dele privilegiar o setor defensivo, e aí dentro do que o Júnior falou, eu acho o seguinte, o Paulo tem essa característica e não vai mudar, mas acho que ele pode ajudar muito o Atlético nesse sentido, sabe por quê? O Atlético tem um ataque que quase joga sozinho, já é característica dele essa ofensividade. Os homens de frente já sabe o que fazer, né? São muito fortes. Então, mesmo que o Paulo tenha essa perspectiva mais defensiva, eu acho que, por si só, o Atlético vai à frente. Se ele consertar, Júnior, essa questão defensiva do Atlético, ele vai fazer o time que todo mundo sonha, né? E, na verdade, não é nem consertar, né, Dimara? Na verdade, é resgatar aquilo que deu certo em alguns momentos. Reposicionar. Eu acho que os volantes se perderam num dado momento. E até porque a gente tem que lembrar o seguinte... num determinado momento, o Donizete estava machucado, foi o Josué. Claro, aí foi o Josué e Pierre. Né? Essa alternância dificultou aquele entendimento que na frente existe. Então, mas acho que quando o Júnior fala dessa situação de ele ser um técnico mais defensivo, completamente diferente do Cuca, que é muito criativo, ofensivo, eu acho que o Júnior fala, e óbvio, ele pode falar melhor, do receio de ele tirar alguém do quarteto e colocar mais um volante. É claro que seria o Fernandinho, né? Porque Tardelli e Ronaldinho ninguém tira e o Jô é um centroavante. Mas o Paulo tem aquela característica natural, toda vez que ele chega no time, são os 3 zagueiros, né? Essa característica ele gosta muito do 4-2, mas ele às vezes opta pelo característica que eles estão falando aí dessa questão envolvendo a variação entre os volantes, né? Agora tem mais um entrando na briga, né? Porque o Lucas Cândido é volante de origem, todo mundo sabe, sob o comando do Cuca, ele se tornou lateral esquerdo. E eu até acho que poderia render uma insistência, uma persistência, sei lá como que ali pela esquerda, poderia até se tornar um bom lateral, mas ele não quer. Ele quer voltar a jogar de volante. Tem treinador que é alucinado com volante canhoto, né? E aí a explicação, cada um tem a sua, mas tem técnico que faz questão de jogar com um volante canhoto que caia naturalmente por aquele lado. Então, a gente vê agora, inclusive da boca do próprio jogador, que ele pensa sobre a volta ao meio-campo atleticano. Férias interrompidas, mas por um bom motivo. Lucas, que foi titular em 2 jogos do Mundial de Clubes no Marrocos, teve que voltar ao trabalho mais cedo. A experiência foi boa, né, lá em Marrocos, né? Foi agradável. Infelizmente conquistamos nossos objetivos, mas isso acontece, é do futebol. E minhas férias foi bem tranquila, né? Porque como eu sou de Uberlândia, fiquei lá na minha casa da minha avó, fiquei descansando. E eu tive que retornar mais cedo, né? Que nem ela falou. Mas isso acontece, ainda bem que é uma boa causa. O jogador foi convocado para a seleção sub-21 do técnico Alexandre Galo para o amistoso contra o México no próximo dia 26. Uma chance de ouro e preparatória para as Olimpíadas de 2016. Objetivo, né? Vou trabalhar aqui nesse ano 2014, 2015, para quem sabe sair na lista de 2016. Tão novo e tão polivalente, Lucas, que é volante de origem, ganhou a vaga na lateral esquerda com o ex-técnico Cuca. E ele até que se adaptou. Isso acontece na vida, né? Tem hora que não é do jeito que a gente quer, né? É um processo lento, né? Porque eu não sou lateral e eu sou volante, então as minhas características é totalmente de volante. E como lateral eu tive que me readaptar a cruzar, a fechar ali como zagueiro, né? Então foi bastante lenta a conversa, tipo assim, foi de pouquinho em pouquinho e graças a Deus, como mineiro, né? Fui ficando titular. Mas agora, sob o comando de Paulo Autuori, a jovem revelação atleticana quer de volta a antiga posição. Falar como já como volante, mas se ele quiser que eu faça lateral, eu faço, sem problema nenhum. Lucas, respeitou a vida do Perola. Olha o tiro pro gol!
Esse que eu chamo de um gol a lá Éder Aleixo, né? Que curva fez essa bola, meu Deus do céu. Grande Éder Aleixo. Aliás, está assistindo a gente também. Um beijo, meu irmão Éder. Grande Éder. Ô, Júlio Brasil, você que é especialista. Você fez igual o Ronaldinho, você olhou pra mim e chamou o Júnior. Mas eu tô entendendo, Cadu. Cadu, que é apresentador. Pra te deixar em posição de alerta. Claro. Mas então fala você, cara. Não, agora Cadu, não fala mais não. Então, tudo bem. Fala quem quiser, tá? Fala demais. O Lucas Cândido tem bola para jogar nesse meio campo? Ou seria a melhor alternativa insistir com ele na lateral esquerda? Silêncio, hein? Eu acho que ele não deveria ter feito esse tipo de declaração. Eu quero voltar ao meio. Ou eu quero. Eu acho que quando você tem um treinador chegando, você tem que deixar que as situações aconteçam. O Paulo deve ter observado, ele com certeza observou, porque especificamente é o jogador da mudança para o Mundial, né? O jogador que ocupou essa condição de titular. Então o Paulo deve ter as suas convicções, vai chegar, vai conversar com ele. Eu acho que você tem que deixar o treinador à vontade. Às vezes, essa história de você querer mandar muito naquilo que eu só jogo de volante, eu só faço aqui, você limita demais o espaço, principalmente diante de um treinador que não te conhece. Né? Acho que o momento do garoto é o experimento mesmo, é saber por que não daria. Se o Cuca conseguiu ver nele esse talento que poderia acontecer, o espaço foi muito pequeno para que ele pudesse ter essa adaptação, quer dizer que outros treinadores também podem ver. Vamos raciocinar uma coisa aqui, Cadu. Mas eu estou falando com o Cadu, mas você pode responder. Vamos raciocinar uma coisa aqui. Muita gente... eu vi que ele falhou e falhou muito no Mundial. Mas todo bola time. nas costas, ele tomou 215. Jogou muito mal. O Fernandinho mas é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, só que você não espera. Você quer que sair de férias antes? Pô, não é possível, espera a segunda. Você quer que eu vá embora já? Olha aqui, o que eu ia falar. Ele falhou, tomou 200 bolas na sua. Eu contei, 200 ele tomou. Marcos Rocha. Só que vamos e convenhamos. Quem jogou muito bem no Mundial? Ninguém, cara. Teve jogador medalhão, jogador de ponta, valorizado. Pega o Jô. A corrida do Hever para marcar. O Hever teve dificuldade. Você pega o próprio Ronaldo fez os gols e tal. Então o time todo foi mal. E a culpa acabou partindo de alguns, a culpa foi toda direcionada ao Lucas Cândido. Uma sacanagem. Só que é o seguinte, ele vinha atuando bem, sim. Se o Cuca manteve o jogador na lateral esquerda, foi por convicção, ele foi pragmático nisso. Eu acho que nesse aspecto ele foi correto. Isso aí. Ele via qualidade no garoto, no apoio, bate bem na bola. E o que é a maior característica do Lucas Cândido, Cadu? É a marcação. Só que não funcionou. Mas quem faz a cobertura, ele tomava a bola nas costas, mas quem faz a cobertura também não jogou bem, Cadu. Me ajuda, Cadu. Não, você tem razão, nisso aí você tem razão. Eu até acho, Everton, que ele combina mais com a posição de volante. Não é por causa do Mundial, não é por causa de falha, porque isso aí acontece com todo mundo. Ele tem um estilão de volante mesmo, bom passe, chute de fora da área, marca bem, volante classudo, daquele que joga com cabeça... erguida. Então, eu gosto dele como volante, mas aí é a famosa sinuca de bico, porque eu acho que ele vai melhor de volante, mas a concorrência na lateral é menor. Não só no Atlético, mas num contexto geral, assim. No mundo, né? No mundo, né? Não tem lateral no mundo aí, o mercado está totalmente aberto. Então é decisão do cara, passa a ser muito pessoal. Ele pode funcionar nas duas, mas aí o que ele vai optar? A posição em que ele pode jogar mais, brilhar mais, que seria de volante, ou ficar ali como lateral, talvez um pouco mais discreto, fazendo feijão com arroz, mas jogando com mais frequência porque a concorrência é menor. É uma dúvida, é muito pessoal. Aí vamos ver o desenrolar disso aí. Mas eu entendo, eu não achei errado, não. Nisso eu discordo demais. Mas a briga... Eu entendo, o cara se posicionar, ser sincero, colocar pra fora ali o sentimento dele de... Eu acho que ele deveria abrir mais pra uma carreira iniciante, cara. Eu acho que ele tá iniciando, é o começo de muita coisa pra ele. Deixa o treinador ver. E o Paulo tem, até por ser um treinador que a gente sempre coloca que ele tem mais essa característica defensiva, ele entende perfeitamente o que é um volante para ele, o que é um lateral. Mas ele pode ajudar o Lucas nesse Não, mas tem um detalhe, né? Se ele agora se mostra, aliás, de uma forma muito direta, à vontade para voltar a jogar de volante, é porque ele já não estava à vontade quando o Cuca insistiu com ele na lateral esquerda. Não, mas aí eu entendo o seguinte, o treinador pode chegar, aquilo ali pesou, eu acho que teve muita gente que foi covarde, sacana, querendo encontrar um culpado. Ele é muito entendeu
encontrou nele foi uma sacanagem. O Jô teve chance, Tardelli teve chance. Ou seja, o time não jogou. Então não vamos pegar e acusar e encontrar uma justificativa. Ninguém foi bem, mas ao lado do Jô, pra mim, ele foi o pior do Mundial. No Atlético. Não, mas aqui, foram os dois piores. E os dois volantes que não deram a cobertura para os laterais. O Josué no primeiro jogo foi muito mal. Foram mal demais. Agora a questão é o seguinte, eu entendo o que a Dimara está falando, ele podia ter esperado o autor, ter uma conversa com ele. Autor, a minha situação é essa, eu não estou me sentindo confortável. Autor, olha, filho, aqui está mais difícil, você tem mais concorrência aqui como volante. Olha, você na lateral. Aí, de repente, ele tem a chance e entendo que ele tem um potencial para isso. E, às vezes, ali, ele vai estar jogando, pegando o ritmo, abre a porta, ele pode até voltar. Eu não vejo problema nenhum nisso, entendo que ele, como titular, é muito melhor. Agora, só para voltar um pouquinho aquele assunto ali atrás, que a gente falava de esquema, de volante. Você continuaria com o Lucas Cândido? Pelo que ele jogou no Brasileiro, eu ficaria com o Lucas Cândido. Pelo que ele jogou no Brasileiro. O Júnior César. Tá? Mesmo com toda a experiência do Júnior César, mas eu entendo aqui, o potencial dele, que ele mostra que tem, eu daria mais essa oportunidade para ele. Agora, o que eu quero falar... Deixa eu só fazer uma colocação. Informação para servir de subsídio para você. O Juvecy acaba de me informar aqui que o Lucas Cândido acaba de renovar contrato até final de 2017. Ou seja, contrato renovado, salário também deve ter subido um pouquinho e mais a questão da multa rescisória, que é um jogador importante. Olha, é um menino que eu acredito muito, com todo mundo da base que você conversa, ele tem qualidade, tem potencial e ele precisa ser bem cuidado, ser blindado e preservado. Né, Seleção brasileira. Agora, o que eu queria falar é só o seguinte, a gente discutia aqui sobre a questão de volantes, de esquema, daquilo do Paulo Autuori, de repente colocar mais um jogador no meio de campo. Eu discordo muito disso pelo seguinte, quais foram as duas equipes mais vitoriosas do Brasil? Atlético e Cruzeiro. Isso. Com quantos volantes eles jogam? 2 volantes, com características extremamente parecidas. Então, 2 volantes, porque você pode até sofrer o gol, você precisa corrigir posicionamento, precisa resgatar aquele entrosamento dos 2 volantes atleticanos, mas é um esquema que deu certo. É um esquema que você toma, mas você faz. E foram os 2 campeões da Libertadores e do Brasileiro. E a questão dos 3 zagueiros, exatamente porque o Atlético tem essa confusão de lateral, né? Não sabe se o Marcos Rocha vai sair, se vem Vitor Ferraz, e até nessa questão do posicionamento da lateral também com o Lucas Cândido, se é Júnior César, quem que é, o Paulo pode fazer opção sim por 3 zagueiros. Lembrando que o Emerson que está aí, o Gilberto Silva deu linha, mas o Emerson está aí e foi um zagueiro que foi muito bem todas as vezes que entrou. E pode entrar na lateral também. Isso aí, pode ser uma alternativa. E que é um zagueiro também canhoto, né? Pode jogar muito bem. Pode ser lateral esquerdo. Olha aqui, caríssimos, a concorrência é grande também lá na Toca da Raposa. E aí, para tentar conquistar o espaço, achei interessante o Vinícius Araújo dizendo que tem que matar um leão por dia. Ou seja, reconheço a qualidade dos companheiros, né? Reconheço que o grupo é numeroso, mas tem que se matar no treino. E é isso mesmo, Vinícius Araújo fala. Centroavante costuma ser o homem-gol, o matador. Olha a carreira do Borges, marcada por balançar as redes. No Cruzeiro não é diferente. Só que agora ele tem a concorrência de Marcelo Moreno, que foi artilheiro da Raposa na Libertadores de 2008. E para quem pensa que a briga para ser o homem-gol do Cruzeiro será entre Borges e Marcelo Moreno, está enganado. Tem um prata da casa que apareceu bem no ano passado, que quer um lugarzinho no time. Acompanhei o Marcelo Moreno na Libertadores, é um grande jogador. Como eu falei, também sempre falo que o Borges também é um grande jogador. Então, acho que eu só tenho que ganhar o Cruzeiro, está se reforçando. Fico feliz em poder estar trabalhando com 2 grandes atacantes, mas eu vou procurar meu espaço, sabendo respeitar eles, e tenho certeza que, como de trabalho e dedicação, as oportunidades vão vir. Acho que tem espaço para todo mundo jogar. Vinícius participou de 26 jogos em 2013, marcou 10 gols, jogou boa parte do primeiro turno do Brasileirão como titular, mas depois perdeu espaço e aprendeu muito com isso. A gente sempre aprende com um erro, com outro erro que a gente acaba cometendo no decorrer do ano. Então é corrigir, às vezes ficar um pouco mais calmo na hora de finalização, ter um pouquinho mais de paciência na frente do goleiro, um pouco mais de frieza, mas continuar trabalhando. Acho que ano passado foi um ano bom, um ano de aprendizado, e espero que esse ano seja um ano melhor ainda. Um jovem sonhador com 20 anos acompanhou o Cruzeiro nas últimas Libertadores apenas nas arquibancadas. E agora o sonho está perto de virar realidade. É verdade, acho que é diferente, né? Um gostinho diferente a Libertadores. Acho que todo jogador sonha em estar disputando a Libertadores. Eu que sempre acompanhei, né, os jogos do Cruzeiro na Libertadores, e espero ter
esse privilégio de estar disputando esse ano. Centroavante, homem gol, matador. Vinícius Araújo treina forte para ser este cara do Cruzeiro. E ele sabe o que tem que ser feito. A gente sabe que o atacante sempre é cobrado por gols. Então, vou procurar sempre estar deixando a minha marquinha quando possível. Isso aí joga demais, hein? Se joga muito esse moleque aí. Nas resenhas que a gente faz, às vezes, com o pessoal do Jogo Aberto, com o Denilson e tal, todo mundo cita o Vinícius Araújo, que não é titular do Cruzeiro. Olha esse menino, olha esse menino. São dois no Cruzeiro, apesar do Mike ter saído muito bem, e o Elber, você vê que é um xodó da torcida, mas dois jogadores que vieram da base do Cruzeiro são citados em todas as resenhas de quem gosta, principalmente de clube que forma profissionais. O Muricy citou. Lucas Silva e Vinícius Araújo. Citou os dois, o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho citou, né? Citou os dois numa entrevista recente. Daqui a pouco São Paulo deles. vai querer tomar também. É a característica do jogador, né? A gente sempre falou essa questão do Lucas Silva, né? Ele tem muito a cara do que o São Paulo joga também. O Vinícius Araújo também foi citado pelo Muricy. O que mostra que os outros treinadores têm plena convicção daquilo que é feito nas outras equipes também. Principalmente treinadores que acompanham muito a base, que é o caso do Muricy. Né? E são jogadores que crescem aos olhos, né? Você vê e fala assim, não, esse menino tem futuro. E é por isso que a gente sempre defende a permanência do Vinícius Araújo e esse amadurecimento dele na equipe. E você sabe por que também a gente não pode... tem que pegar, às vezes, bons exemplos. Daqui a pouco eu falo até do Vinícius, mas o exemplo que a gente falava agora há pouco do Lucas Cândido no Atlético, de ir para a esquerda, eu entendo também o seguinte, olha o Ceará. O cara se sacrificou jogando na esquerda, por mais que conhecesse a posição, ele foi para lá. Em prol do time. Então, acho que esse que tem que ser o espírito de uma equipe vencedora. Eu me sacrifico aqui, eu vou ali. E esse garoto também. Não está sendo fácil para ele ficar aí na reserva, sabendo que teve Borges, tinha ainda o seu ídolo, Anselmo Ramon, mas agora é Borges e Marcelo Moreno e tal. Tem que ter perseverança, mas ele tem que entender, e eu acho que é isso que o futebol mineiro precisa repetir, fórmula de sucesso. Não tem que ter 11 titulares, tem que ter um grupo vencedor. Tendo um grupo vencedor, você tem aumento de salário, você tem condição, visibilidade, depois você pode ir para outro clube. E esse é o caminho. E esse menino, ele tem muito potencial e já é uma realidade. Com a meta, inclusive, de tentar enxugar, a gente está falando de grupo numeroso, para tentar enxugar esse elenco, o Cruzeiro anunciou ontem, não é novidade, mas é claro que a gente vai debater sobre isso aqui, os empréstimos de Luca. A gente falou disso essa semana, terça-feira, acho. Rafael Donato, grande Donato, hein? Everton, lateral esquerdo, e também do Ananias, que foi falado inclusive no América, né, Brasil? Inclusive do Ananias. O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, ele falou sobre a liberação, em especial do Luca. E depois, na hora que voltar, eu tenho até um breve comentário para fazer sobre essa questão do Luca aí. Veja. Marcamos uma reunião com o Criciúma no dia de hoje para a gente ter uma definição mais ampla de tudo e chegamos a um consenso nessa sociedade e parceria que o Cruzeiro tem no Luca e outros atletas que envolvem isso tudo, que era melhor o seu retorno nesse momento ao Criciúma, e aí eu já vou colocar que ele retorna ao Criciúma, não nenhuma outra equipe, sim ao Criciúma. A princípio, até o final do ano, o Cruzeiro tinha uma opção de adquirir os seus direitos agora em maio. Opção é essa que nós vamos alongar até o final do ano também. O Rafael Donato tá indo nesse momento ao Criciúma, e é uma possibilidade, e irão alguns jogadores que de comum acordo nós vamos nos entender. Poderemos aí, não só esse ano, como os próximos anos, vamos colocar assim, outras situações de jogadores que poderão ser emprestados. E quando se fala em parceria, é bom dizer... a premissa de vocês é muito focada em jogadores, né? E a gente pode criar situações mais em conjunto entre Cruzeiro e Criciúma em todos os sentidos. E isso que a gente tenta fazer e aproximar mais ainda.
Algumas questões com respeito ao Luca. Em primeiro lugar, o Cruzeiro está corretíssimo em passar para o Criciúma e não entregar na mão de um clube que pode ser um concorrente lá na frente. Porque o Criciúma não será um concorrente. Um clube que ele está adaptado, que ele então, conhece. Exatamente. Vai Então, receber um jogador, por exemplo, de um torcedor do Criciúma aí que você não mas é verdade, porque o Criciúma não vai brigar na cabeça. Até porque não tem nem condição financeira. Eu não acho que o Criciúma faça uma campanha como a do Goiás, por exemplo. O Goiás tem um pouco mais de verba de condição. O Cruzeiro foi inteligente porque passou para o Criciúma, um time que ele já conhece, que ele vai se adaptar. Aliás, não tem nem que se adaptar, já conhece, né? Então foi muito interessante. Agora, algumas indagações. O fato de o Cruzeiro não ter comprado o restante do jogador e ter repassado ao Criciúma, pode representar que de repente ele não está 100% curado daquela grave contusão e da cirurgia que ele teve? Porque você via quando ele entrava em campo que ele tinha qualidade, mas que ele corria com medo. Ele não metia pé dividido, freio de mão puxada. Será que isso tem alguma relação? Gostaria de ouvir o Brasil? Eu não sei até se tem uma relação, mas a gente tem que levantar. O Cruzeiro faz o certo quando coloca o menino num local que ele está adaptado, que ele tem condição de mostrar, aquilo que a gente falava do Drubs, tem uma circunstância favorável a ele. E eu entendo ainda mais do que isso. O Cruzeiro só prorrogou o direito da compra de mais 35% para dezembro, certíssimo. Aí vai ver qual que é a avaliação. A gente falava aqui, lembrando do Alisson, que, brilhou no Cruzeiro depois daquela contusão. O Alisson tem gente que não gosta, mas foi artilheiro de Libertadores, é inegável. Então a gente não pode invalidar o cara. Aí depois não foi de São Paulo, Bahia e tal, o cara acabou que não conseguiu. Então o Cruzeiro está certíssimo. E outra, está enxugando porque ele não vai ter espaço, já tem essa qualidade. Então tá certíssimo, o Cruzeiro agiu com inteligência. E esse Luca, eu sou fã dele. Menino é muito bom. Engraçado, né, Edmar? Ano passado o Alexandre Matos já falava nele, antes da contratação, bem antes da contratação. Você tentou a contratação dele em 2012. O Cruzeiro já havia tentado em 2012. O Alexandre Matos já falava, foi lá, contratou. Ele veio, né, uma contusão grave. Eu lembro muito bem que o Ramalho, nosso repórter aqui, citava nas entradas pela rádio. O Ramalho teve um problema idêntico ao do Luca, que o Ramalho também jogou futebol, um problema idêntico ao do Luca e que nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Então, você acha que também pode ter uma relação, Edmar? Lembrando que o São Paulo era o time que ia contratar o Luca, né? O Cruzeiro foi lá e bancou mesmo com a contusão, porque acredita na recuperação dele. Acho que essa questão da confiança, né? Recuperar essa confiança, entrar sem medo e confie demais no trabalho do Ricardo Drubs, que conhece muito a filosofia de trabalho do Cruzeiro, porque já foi seu diretor de futebol, já foi seu treinador, já comandou as categorias de base do Cruzeiro. Então ele é um homem de confiança do Cruzeiro também e vai poder estar fazendo essa avaliação, porque o Cruzeiro gosta muito do futebol do Luca, aquele futebol que ele apresentou antes da contusão. Então, tudo isso para o investimento do Cruzeiro que está fazendo, visualizando o futuro com esses meninos que ele está contratando, com esse tipo de situação que o Cruzeiro está fazendo de plano de carreira e tal, dos novos valores, o Lucas encaixaria sem dúvida nenhuma muito bem nisso. Mas o Cruzeiro só vai fazer investimento se ele realmente vai recuperar. Cadu Donel, Everton, lateral esquerdo também, indo embora, vai para o Figueirense. Essas boas relações que o Cruzeiro tem hoje com alguns clubes, e me parece ter feito bons negócios, efetivamente fez bons negócios com o Vasco, Palmeiras e agora com o Criciúma também, de ter reemprestado esse negócio todo. E o Everton seguindo para o Figueirense. E aí, Cadu? Não teve espaço na última temporada. Bom jogador, né, Cadu? É bom jogador e, na realidade, tendo em vista que ele é um volante, mas que no Cruzeiro ficou marcado como um lateral. O melhor momento dele foi como lateral no final do campeonato de 2012. Até que daquele gol ali que a gente mostrou. A maioria dos lances que a gente mostrou aqui foram dessa época. Foi muito bem como lateral, mas agora já tinha o Egídio, que é superior a ele. Chega o Samúdio também para brigar com posição com o Egídio, então ficou muito complicado para o Everton. O Cruzeiro acertou nesses 4 empréstimos, todos corretos, nenhum deveria ter espaço mesmo. Rafael Donato, o Ananiesta, o Everton e o Luca. E no caso do Luca, mesmo se ele tivesse 100% fisicamente, coisa que eu acredito que ele não está, deveria ser emprestado. Gosto do futebol dele, mas, gente, concorrência ali é pesada demais. Brasil, deixa eu só te fazer uma pergunta, não tem muito tempo não, que o Juveci está aqui dizendo para acelerar. Você acha que o fato do Ananias não ter seguido para
pro América. Tem algum tipo de represália, algumas atitudes do América também com o Atlético e Cruzeiro, de não liberar quando é procurado pro Atlético e Cruzeiro ou não? Não acredito nisso não. Acho que tem hoje uma nova mentalidade no futebol, assim tem que ser, e essa mentalidade tem que imperar dos dois lados. É o que eu espero que aconteça. Agora, só queria falar o seguinte, eu acho que um jogador que também pode entrar num pacote, vai ser uma boa para ele, apesar do torcedor ser louco com ele, é o Elber. Entendo que de repente um empréstimo numa boa vitrine para ele voltar maduro, espaço, porque é um patrimônio, pela questão do que você falou, de o espaço, mas é um patrimônio e joga muito. E outra coisa, né? O jogador tem que... Chega um ponto da carreira dele que você tem que deslanchar, cara. Senão fica sendo eterno reserva, aí o tempo vai passando, aí entra temporada, sai temporada e o cara não deslancha. E ele tem bola para deslanchar. E tem um monte de clube querendo, inclusive. Olha aqui, cliente do Consórcio Nacional Chevrolet Brasil é apaixonado, não é? O nosso negócio é te dar o melhor atendimento sempre. E, claro, com o melhor preço. Não adianta. Se não tiver preço bom e bom atendimento, a turma corre mesmo. Seu carro zerinho, preste atenção, sai por menos de R$13 por dia. É isso mesmo que você ouviu. Você pode comprar, inclusive começar o ano com o pé direito, comprando o seu Chevrolet zerinho e adquirir o seu carro zero agora pelo 3003-4443. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Você vai ligar agora, vai consultar pelo 3003-4443 e olha só, ligando e comprando agora, nesse momento, o seu consórcio, você concorre a R$25 mil toda semana durante todo o seu plano. 25 mil dá para resolver parte dos problemas aí, dá ou não dá? Mas tem que comprar agora, hein? O seu Chevrolet por parcelas de R$386 é só aqui. Você vai ligar agora, vai ver como realizar o seu sonho. O sonho de comprar um 0 km, um Chevrolet zero, 3003-4443. Essa é a oportunidade de conquistar a sua tranquilidade, amigo, a partir de R$386 mensais e ainda concorrendo a R$25 mil por semana, 3003-4443. Às vezes, as pessoas vêm com uma dúvida que eu vou explicar agora. Se você usar o seu carro como lance, dependendo do valor, você pode até retirar o carro na hora. É mole ou não é? 3003-4443. Não espere. Um ano já começou e você vai realizar o seu sonho, porque o seu Chevrolet de fábrica por R$13 ao dia é só no Brasil. Então você vai pegar o telefone agora, vai ligar. O Cadu Doné está lá para te atender. 3003-4443. Se der sorte, fala com o Cadu. 3003-4443. Ligue agora e adquira já seu Chevrolet 0 km. Intervalo rapidinho, 2 minutos só. E daqui a pouco a gente volta com muito mais Donos da Bola aqui na tela da Band. Até já.